Sabrina Carpenter não virou uma estrela mundial de uma hora para outra. E talvez esse seja justamente o detalhe mais importante da história dela. Porque quando muita gente olhou para Sabrina em 2024 e pensou que aquela menina simplesmente apareceu do nada com um hit impossível de ignorar, a verdade era outra. O que o mundo estava vendo não era o começo. Era a explosão atrasada de uma trajetória construída havia mais de uma década. E o mais curioso é que a carreira dela parece costurada por pequenos lapsos do tempo, aqueles instantes quase invisíveis em que uma decisão, uma crise, uma oportunidade ou uma música certa muda tudo. Às vezes, tudo o que separa o comum do extraordinário é um lapso. Aqui, cada detalhe importa. Bem-vindo ao Lapsus do Tempo, onde um instante muda tudo. A história de Sabrina Carpenter não é apenas a história de uma cantora pop que venceu. É a história de alguém que passou anos sendo subestimada, reinterpretada, rotulada e observada de longe, até chegar ao ponto em que já não dava mais para negar o que estava diante dos olhos. Sabrina não teve uma linha reta de ascensão. O que ela teve foi algo muito mais forte. Viradas, reinvenções, momentos em que parecia estar quase lá, até que um dia passou a ser impossível voltar atrás. Muito antes dos grandes palcos, Sabrina já postava vídeos cantando na internet ainda muito nova. A própria trajetória dela mostra que, antes da máquina da indústria, antes do marketing, e antes da personagem pública, havia uma menina tentando encontrar espaço pela voz. E às vezes, a carreira de um artista começa exatamente assim, num gesto pequeno, aparentemente simples, que só mais tarde revela o tamanho da semente plantada. O primeiro grande ponto de virada veio quando Sabrina entrou para o universo Disney, interpretando Maya Hart em Girl Meets World. Foi ali que ela ganhou projeção internacional e alcançou um público jovem enorme. Mas junto com essa visibilidade veio também um risco perigoso, o de ficar presa para sempre à imagem da garota da Disney. Porque a Disney abre portas, mas também cria molduras muito fortes. E sair de dentro delas exige mais do que talento. Exige tempo, insistência e identidade. Ao mesmo tempo em que atuava, Sabrina já construía sua carreira musical com a Hollywood Records. E esse detalhe é importante, porque mostra que a música não surgiu depois como um plano alternativo. Ela já era parte do centro da história. Só que os primeiros lançamentos não provocaram uma explosão imediata. E isso, olhando hoje, talvez tenha sido uma bênção escondida. Porque enquanto o grande estouro não vinha, Sabrina ganhava uma coisa muito valiosa: tempo. Tempo para amadurecer, testar sonoridades, entender a própria voz e descobrir como queria ser percebida. Em retrospecto, essa fase parece silenciosa demais para quem hoje só conhece o auge. Mas foi justamente ali que a base foi sendo construída. Não com um sucesso instantâneo, mas com acúmulo, persistência e preparação. Tá gostando do vídeo até aqui? Então se inscreve no canal e fica comigo, porque a virada mais importante ainda está por vir. Um dos conflitos mais fortes da carreira de Sabrina Carpenter era crescer diante das pessoas sem que as pessoas aceitassem esse crescimento. Durante muito tempo, existiu uma expectativa de que Sabrina continuasse presa à imagem adolescente, como se artistas mulheres precisassem pedir permissão para amadurecer. E esse foi um dos lapsos do tempo mais cruéis da trajetória dela. O momento em que ela já tinha mudado por dentro, mas o público ainda não enxergava isso. Projetos como Singular Act 1 e Singular Act 2 ajudaram a mostrar novas facetas da Sabrina, com uma identidade pop mais atrevida, mais irônica e mais consciente. Ali já existia humor, atitude e personalidade. Já existia uma artista tentando se impor. E mesmo que o grande público ainda não prestasse total atenção, as peças começavam a se encaixar.
O verdadeiro abalo de rota veio em 2021. Foi quando Sabrina assinou com a Island Records, marcando uma nova fase da carreira. Só que esse recomeço veio acompanhado de uma tempestade pública. Com o lançamento de Skin, Sabrina acabou colocada no centro de uma narrativa amorosa alimentada pela internet. E aqui o mais importante é separar fato de especulação. A música foi lida publicamente como resposta a uma polêmica, mas a própria Sabrina negou que estivesse apontando para uma única pessoa. O que realmente importa nesse capítulo não é a fofoca, é o efeito que tudo isso teve sobre a imagem dela. Sabrina foi arrastada para um furacão de interpretações, torcida, julgamento e simplificações. E isso pode destruir artistas, principalmente quando eles ainda estão tentando se reinventar. Bastam alguns dias e algumas manchetes para alguém ficar preso num papel que nunca escolheu representar. Então foi justamente desse caos que nasceu um dos momentos mais importantes da carreira dela. Emails I Can't Send, lançado em 2022. Esse álbum foi tratado por muita gente como o verdadeiro ponto de virada da Sabrina artista. E não é difícil entender por quê. Ali, ela deixou de apenas existir dentro de narrativas externas e passou a conduzir a própria história. O título do disco já diz muito. Ele carrega silêncio, coisa entalada, verdade guardada, sentimento não dito. E a força do álbum está exatamente nisso. Sabrina não estava apenas cantando sobre relacionamentos. Ela estava reocupando a própria voz depois de um tempo em que muita gente parecia interessada em falar por ela. Quando uma artista consegue fazer isso de forma convincente, algo muda. Ela deixa de ser apenas observada e passa a comandar a narrativa. Dentro desse contexto, Because I Like the Boy ganhou um peso enorme. Mais do que servir de combustível para a curiosidade alheia, a música representou a experiência de ser julgada e reduzida por histórias contadas pelos outros. Sabrina transformou esse desgaste em arte com vulnerabilidade, ironia e controle. E isso é muito mais do que uma virada. Isso é retomada de poder. Agora, me conta nos comentários. Você também acha que foi aqui que a carreira dela realmente virou de vez? Então, depois disso, Sabrina começou a entrar numa fase muito interessante. Aquela em que ela ainda não era o maior nome do pop, mas já estava ficando impossível de ignorar. Nonsense ajudou muito nisso. A música cristalizou um traço que depois se tornaria essencial na imagem dela: o humor. Não só o humor das letras, mas o timing, a leveza e a malícia inteligente que passaram a diferenciá-la. Logo depois, Federer consolidou essa transição. Sabrina já não parecia mais apenas uma ex-Disney tentando provar maturidade. Ela começava a ser percebida como uma artista pop, com identidade própria, estética clara e capacidade real de gerar conversa cultural. Era como se a carreira dela estivesse acumulando pressão antes da explosão definitiva. E então entra uma figura importante nessa história: Taylor Swift. Sabrina foi escolhida como ato de abertura de partes da Eras Tour, e isso teve um peso enorme. Não porque Taylor tenha criado a carreira dela, mas porque certas oportunidades aparecem em momentos exatos da trajetória e funcionam como amplificadores. Abrir uma turnê daquele tamanho significa ser colocada diante de multidões gigantescas e de um público novo. Mas o ponto central é outro. Sabrina entrou naquele palco já pronta para ser percebida. A oportunidade apareceu sim, mas ela só teve o impacto que teve porque encontrou uma artista que vinha se construindo havia anos, e isso faz toda a diferença. Em 2024 veio Expresso, e com ela, a combustão definitiva. A música rapidamente se tornou o primeiro top 10 de Sabrina na Billboard Hot 100 e transformou o nome dela em assunto global. Mas o impacto de Expresso não aconteceu só porque o refrão era irresistível. A canção parecia reunir tudo o que Sabrina vinha aprendendo havia anos: carisma, humor, malícia, presença e assinatura. O mundo viu um hit, mas por trás do hit havia uma engenharia de trajetória.
Havia um acúmulo de fases, de amadurecimento, de reposicionamento e de experiência. Expresso foi o momento em que tudo isso finalmente entrou em combustão. Só que o mais importante é que Expresso não ficou sozinha. Pouco depois, Please 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 alcançou o topo da Billboard Hot 100, e foi aí que a dúvida começou a morrer. Porque um hit pode ser acidente, 2 grandes hits seguidos, não. Nesse ponto, já não dava mais para tratar Sabrina Carpenter como uma promessa tardia ou um nome passageiro. Ela tinha atravessado uma fronteira. Quando Short and Sweet chegou, a impressão de fenômeno passageiro já estava ruindo. O álbum estreou no topo da Billboard 200 e consolidou Sabrina como uma força real da cultura pop. Mais do que um disco de sucesso, esse trabalho pareceu a cristalização completa da persona artística dela. Espirituosa, confiante, sensual, irônica e absolutamente consciente do efeito que causava. Essa foi uma fase em que Sabrina não venceu só pelas músicas, ela venceu também pela performance de si mesma, pelos shows, pela presença, pelo humor, pela teatralidade e pela maneira como transformou traços da própria personalidade em linguagem pop reconhecível. Ela deixou de ser apenas uma cantora de hits, passou a ser uma artista com um universo. E então veio a consagração institucional. Sabrina venceu Grammys importantes por Expresso e por Short and Sweet, fechando um arco gigantesco. Da jovem artista associada à Disney à cantora premiada no topo da indústria musical, o percurso parecia finalmente completo. Mas o mais interessante é que nada disso foi realmente repentino. O caso Sabrina Carpenter é quase o oposto de uma fama instantânea. É a prova de que algumas carreiras parecem lentas até o momento em que todas as peças acumuladas se revelam ao mesmo tempo. E esse momento engana quem vê de fora, porque por fora ele parece súbito. Por dentro, ele vinha sendo preparado durante anos. No fundo, o que torna a história de Sabrina Carpenter tão interessante é o fato de ela parecer feita de sucessivos momentos em que tudo poderia ter tomado outro rumo. Ela poderia ter ficado presa à imagem da infância, poderia ter sido reduzida à polêmica, poderia ter permanecido no território ingrato do quase. Mas cada vez que a trajetória parecia prestes a estagnar, alguma coisa virava. Uma música, um disco, uma decisão, uma oportunidade, um lapso do tempo. E talvez seja exatamente isso que faça essa trajetória ser tão forte. Sabrina não venceu porque tudo foi fácil ou inevitável. Ela venceu porque, em cada fase decisiva, conseguiu sair da versão limitada que o mundo tinha dela e se aproximar um pouco mais da versão que ela própria estava construindo. No fim das contas, quando a gente olha para Sabrina Carpenter hoje, com hits globais, turnês gigantes, álbuns no topo e uma presença cultural cada vez maior, é tentador imaginar que tudo apontava para isso desde o começo. Mas não apontava. Antes havia risco, havia dúvida, havia desgaste, havia a chance real de a história ser outra. Em alguns casos, a vida muda com um único segundo. Em outros, muda com uma sucessão de segundos quase imperceptíveis. Uma audição, um contrato, uma crise pública, um álbum honesto, uma turnê certa, um hit no momento exato. E quando esses segundos se alinham, a história muda para sempre. A de Sabrina Carpenter mudou assim. Não num único clarão, mas numa sequência de viradas que, vistas de longe, parecem acaso. Só que não eram acaso. Eram construção. Eram tempo. Eram aqueles pequenos lapsos que, quando finalmente se encontram, deixam de ser detalhe e viram destino. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like. É muito importante para o canal. E se inscreva para ficar por dentro de mais assuntos como este.
e compartilhe com aquela pessoa que também gosta de vídeos assim. Lapsos do tempo, onde um instante muda tudo. Porque o mundo não mudou só por grandes planos, mas por pequenos momentos que ninguém viu chegando. Aqui, cada segundo conta,